Deus que te abençoe. Pastor Sidraque, por favor. Glória a Deus. Pastor Sidraque. Pastor Sidraque, filho dessa casa, temos o prazer de estar conosco. Pastor Sidraque, ministrando nessa semana teológica. Pastor Sidraque, o sogro dele, na altura, aposentou e a igreja reunida convidou para que ele pudesse pastorear aquela igreja. Deus abençoe, tem abençoado a pastor Sidraque, sua esposa. Para Ibiri, essa igreja aqui, a Assembleia de Deus, é uma igreja que tem muitos filhos, muitas filhas. É a primeira Assembleia de Deus do Estado do Espírito Santo, fundada por Daniel Berg, sueco, missionário, que fundou, ele junto com o Narvini, as Assembleias de Deus no Brasil. É por isso que o seminário Daniel Berg tem esse nome. Daniel Berg era mais aquele evangelista do Narvini, era mais doutrinador, ensinador da palavra de Deus. E o Daniel Berg era aquele missionário, ele apóstolo no sentido literal da palavra, fundador de igrejas. E o seminário tem essa tônica, o seminário Daniel Berg tem essa tônica missionária. A gente começou com o curso de missões. E nós temos essa noite o prazer de receber o pastor Sidraque. O pastor Sidraque é mestrando no Novo Testamento e nós temos a honra de ter conosco. Pastor Sidraque, bem-vindo, esteja à vontade. Amém, irmãos, a paz do Senhor, amém. Quero agradecer pelo convite, o pastor Arce, o pastor Gabriel também. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança que os irmãos depositaram no nosso ministério e nos compartilhar a palavra de Deus nessa noite, amém. O tema que nos foi sugerido, a importância de Lucas e Atos. Eu digo Lucas Atos porque ambos os livros foram escritos por Lucas. A importância de Lucas Atos para a fundamentação da fé pentecostal ou da teologia pentecostal, como nós podemos dizer. E eu já vou entrando nos assuntos preliminares e daqui a alguns minutinhos eu já vou ler um texto da palavra do Senhor no livro de Atos para os irmãos. Quando nós estudamos teologia, aqueles irmãos, talvez tenha aqui alguns irmãos que estão cursando o segundo ano, terceiro, ou alguns que já concluíram o seu curso de teologia, seja curso básico, médio ou avançado, e nós estudamos a matéria de Novo Testamento. E quando estudamos o Novo Testamento, geralmente nós, quando nos deparamos com o estudo do Evangelho de Lucas, nós aprendemos que Lucas, ou geralmente os professores, eles nos ensinam isso, que Lucas teve uma função mais como historiador, até mesmo pela forma como Lucas desenvolve a chamada história da salvação, a forma como Lucas expõe o seu Evangelho, a forma como Lucas narra a história de Jesus, a história da igreja. Então, geralmente, Lucas ele é visto por muitos estudantes como um historiador. Mas nos tempos recentes, muitos estudiosos do Novo Testamento estão prestando atenção, irmãos, a um profundo propósito teológico em Lucas, tá bom? Muitos estudiosos têm percebido uma intenção teológica muito forte em Lucas ao escrever o Evangelho de Lucas e ao escrever o livro de Atos. Lucas é reconhecido então como um teólogo, não apenas como um historiador do Novo Testamento. Lucas é reconhecido como o teólogo do Novo Testamento. Eu não sei quantos dos irmãos têm um livro de comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, de French a Higton. Esse livro, se os irmãos não têm, é muito importante adquirir. Esse livro fundamenta muito bem a teologia de Lucas Atos. Você perdeu, os irmãos vão encontrar
original, e a Bíblia diz o seguinte: essa descoberta de Lucas como teólogo é o grande ganho da atual fase de estudo do Novo Testamento. Vou repetir: a descoberta de Lucas como teólogo é o grande ganho da atual fase do estudo do Novo Testamento. Quando nós descobrimos que Lucas, é indiscutível que ele foi um excelente historiador, mas quando nós descobrimos que Lucas, ele é um teólogo, nós iremos começar a ver o Novo Testamento de uma perspectiva diferente. O relato que Lucas faz, irmãos, da história de Jesus e da igreja primitiva, desde a sua fundação, ali em Atos, vamos dizer, desde o início de Atos, capítulo 1, capítulo 2, é muito mais que uma história, é uma interpretação teológica e do ministério de Jesus e também da estruturação da igreja. Assim sendo, irmãos, nós estamos aqui nesta noite, aqueles que estão começando, ou aqueles que já estão na caminhada, ou aqueles que já concluíram, nós estudiosos, pentecostais, nós somos, todos nós estamos aqui, chegamos a uma conclusão de que as narrativas bíblicas que nós encontramos em Lucas e Atos, elas têm um grande valor histórico, sem dúvida alguma, tem dúvida alguma, mas também são normativas para a fé e para a prática. Não apenas questões históricas. O grande problema é que muitas pessoas, às vezes, muitos irmãos que não têm essa compreensão que nós temos aqui, observam o livro de Atos e não entendem que o livro de Atos é um livro normativo. Essa é uma questão que difere muito da fé pentecostal, para não dizer de uma crença. Mas nós cremos que o livro de Atos, irmãos, é um livro normativo para o tempo presente. A igreja pentecostal, quando eu falo pentecostal, nós temos que diferenciar muito bem do neopentecostal. A igreja pentecostal tem apelado ao longo dos anos, irmãos, a Lucas Atos para compreender, para fundamentar a base para a visão clara que Deus tem nos dado com relação ao batismo com o Espírito Santo subsequente à nossa experiência com Cristo, ou seja, a salvação. E se nós queremos fundamentar isso com propriedade, que o batismo com o Espírito Santo, na verdade, tem esse aspecto subsequente à conversão, nós precisamos de recorrer a Lucas e Atos para concluir isso aí. O Espírito Santo, irmãos, no livro de Lucas, ele ocupa, quando eu falo Lucas aqui, os irmãos me entendem que eu já estou falando Lucas e Atos, tá bom? O Espírito Santo, em Lucas, ele ocupa um lugar central. Lucas, ele enfatiza muitas coisas no seu livro. Lucas tem muito a nos falar sobre oração. Lucas tem muito a falar sobre alegria. Lucas tem muito a falar sobre diversos aspectos da vida cristã. Mas Lucas também tem muito a nos falar sobre o Espírito Santo. Só para os irmãos terem uma ideia, dentre todos os escritores do Novo Testamento, o que mais menciona o Espírito Santo, quem é, irmãos? A palavra pneuma, que é Espírito, a palavra grega pneuma, ela é mencionada 70 vezes, somente no livro de Lucas, somente em Atos. Atos nós encontramos a palavra pneuma 70 vezes, fazendo uma comparação com o livro como 1 Coríntios, por exemplo, que é um livro, é bem verdade que ele tem menos capítulos que Atos tem 28, Coríntios, 1 Coríntios teria 16 capítulos, mas Paulo em 1 Coríntios menciona 40 vezes a palavra pneuma. Lucas no livro de Atos menciona 70 vezes. Já no livro de Lucas, do Evangelho, é mencionado 36 vezes a palavra Espírito. Ou seja, somando Lucas com Atos, nós encontramos aí 76 vezes que a palavra Espírito aparece na narrativa de Lucas.
Os irmãos estão percebendo como Lucas foi o escritor que mais nos falou sobre o Espírito Santo. Às vezes a teologia sistemática nós não observamos isso, porque a teologia sistemática ela vai trabalhar através de temas, mas quando nós estudamos a teologia bíblica, quando nós construímos uma teologia sistemática a partir do texto bíblico, nós iremos perceber claramente, irmãos, a importância de Lucas para a história da igreja. Uma coisa é os irmãos estudarem o Espírito Santo dentro de teologia sistemática, practologia ou climatologia, o nome que os irmãos dão. Outra coisa é nós estudarmos o Espírito Santo dentro da teologia bíblica neotestamentária. Nós temos outra perspectiva, e é essa a proposta que eu quero passar para os irmãos. Eu sei que nós temos uma matéria chamada teologia sistemática, e nós às vezes colocamos essa matéria como ápice de todas as coisas, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui sobre a teologia bíblica, a teologia do Novo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, com base nos princípios pentecostais. É importante então, irmãos, destacar que Paulo também tem uma grande contribuição sobre a doutrina do Espírito Santo. Alguém deve estar perguntando, mas e Paulo? E Paulo? Paulo tem uma grande contribuição. Evidentemente que Paulo também muito nos falou sobre questões carismáticas do Espírito Santo. Basta lermos, por exemplo, 1 Coríntios. Mas os irmãos vão descobrir comigo que quando Paulo refere-se ao Espírito Santo, geralmente, eu estou dizendo que é sempre, geralmente ele usa como questões soteriológicas. Ou seja, a ênfase de Paulo no Espírito Santo é mais relacionado à salvação e à santificação. Por exemplo, quando Paulo fala em Coríntios, não sabeis vós que sois templos de Deus, morada do Espírito Santo, Paulo está apelando, está evocando ali o Espírito Santo, mas na sua função principal, que é o quê? Que é santificar. Como nós lemos ali em Efésios capítulo 5, 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se nós olharmos só o versículo isolado, tirado do contexto, nós iremos dizer que Paulo está falando sobre questões carismáticas, mas quando lemos o texto abaixo, devemos ver o que Paulo está dizendo, que o crente cheio do Espírito Santo, ele vai produzir na sua comunidade, ele vai produzir na sua família, ele vai produzir na sua casa. Então Paulo, ele tem um viés, ele tem uma linha mais voltada para a questão de santificação. Alguns pontos Paulo aborda, a questão dos dons espirituais, aí é carismático, mas quando nós olhamos para a questão de Lucas e Atos, irmãos, nós iremos ver que o enfoque, que o propósito de Paulo em Lucas e Atos é um propósito mais carismático. Na verdade, ele apresenta o Espírito Santo ali como aquele que impulsiona, como aquele que movimenta a igreja, como aquele que conduziu Jesus, como aquele que está por detrás do trabalho missionário, como aquele que dirige a obra de Deus, como aquele que dirige a igreja, como em Atos 15, como aquele que dirige o rumo da igreja. Então, muito interessante. Isso, irmãos, nós só iremos conseguir perceber. Escute bem, nós só iremos conseguir perceber se nós estudarmos o Espírito Santo, que é uma doutrina, na verdade não só o Espírito Santo, como Deus, outras mais, mas se nós estudarmos a partir do texto do Novo Testamento, aí nós iremos perceber isso aí. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Então eu trouxe aqui vários textos, eu vou começar a ler com os irmãos agora, mas antes eu quero falar um pouquinho mais para vocês. Lucas, irmãos, escreveu o Evangelho de poder e sinais. Geralmente a gente atribui a Lucas, eu falei para os irmãos no começo, então Lucas é um historiador. Pelo contrário, a palavra sinais e maravilhas, quem mais cita esta palavra no Novo Testamento não é Paulo, é Lucas e Atos. E se nós pudéssemos fazer uma pesquisa
se nós pudéssemos compreender a mente de Lucas quando ele falava em maravilhas, o que ele pensava quando nós ligamos isso aí com o Antigo Testamento. Não é verdade? Alguma dessas referências de sinais e maravilhas, nós podemos encontrar aí um eco ou uma alusão a textos do Antigo Testamento em que Deus estava mostrando o quanto Ele era maravilhoso através dos seus sinais. Lucas, irmãos, nós encontramos ali, no Evangelho de Lucas, encontramos mais de 160 versículos citando os milagres de Jesus. Lucas é particularmente dedicado aos relatos de cura. Ele usa o verbo grego iaumai, que é curar e sarar, mais que qualquer outro evangelista. Lucas cita 15 vezes este verbo, Mateus cita 4, Marcos cita 1 e João cita 3. Lucas era abençoado nos milagres que Jesus realizava, não só no Evangelho, como também no livro de Atos. Nós temos hoje, a minha proposta com os irmãos aqui hoje, é incentivar os irmãos a, se possível, começarem hoje mesmo a ler Lucas e Atos. Interessante, irmãos, se for possível, os irmãos leiam Lucas, mas não leiam João. Já põe direto para Atos, porque os dois livros devem ser lidos juntos, tá bom? Leiam Lucas e já emendem direto em Atos, e os irmãos leiam com uma caneta na mão, se os irmãos gostam de marcar a Bíblia, e todas as vezes que os irmãos encontrarem a palavra do Espírito, os irmãos vão marcando e tente entender o contexto que está por detrás disso aí, para os irmãos verem, os irmãos vão chegar no final da leitura compreendendo a importância que Lucas dá ao Espírito Santo. Amém? Vamos então ler o texto da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 6. Amém, irmãos? Vamos ler? Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Atos também foi escrito por Lucas, né? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora, irmãos, vamos deixar nossa Bíblia aberta em Lucas, desde o capítulo 1, e eu vou voltar nesse texto que eu li com os irmãos agora aí, eu não vou falar sobre ele agora. Na parte final da mensagem, eu vou retomar esse texto para a conclusão da mensagem, ok, irmãos? Tá bom? Mas eu quero caminhar agora com os irmãos um pouquinho Lucas e Atos. Eu quero destacar, eu quero ressaltar todas as vezes que Lucas cita a palavra Espírito Santo, para nós entendermos um pouquinho desse contexto. Evidentemente, nós não temos tempo para falar sobre tudo, mas vamos comentar um pouco com os irmãos. Vamos então começar em Lucas capítulo 1, versículo 35. Agora vai precisar que os irmãos leiam bastante a Bíblia, tá bom? Lucas 1, versículo 35. O Espírito Santo da concepção de Jesus. Amém, os irmãos estão comigo? Amém? Respondeu-lhe um anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que o Lucas está nos mostrando aqui, irmãos?
Lucas está nos mostrando desde o início. Aqui nós não estamos falando do nascimento de Jesus. Observe bem, o nascimento de Jesus está mais à frente, tá bom? Capítulo 2. Aqui nós estamos falando da concepção, tá bom? Nascimento está no capítulo 2. Nós estamos aqui falando da concepção. E Lucas está nos mostrando que na concepção de Jesus, o personagem, a pessoa principal aqui é o Espírito Santo. Olha aí, descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha a palavra que ele usa, e o poder do Altíssimo. Lucas no capítulo 1 já começa a falar que a concepção de Jesus só foi possível por causa do poder. Essa palavra poder é uma palavra que nós usamos muito em nossos cultos, e é uma palavra que nós iremos ver que o Lucas ele era muito dedicado. E diga-se por sinal que o Lucas era um escritor, um profundo conhecedor do grego. Os irmãos que conhecem muito bem que o grego de Lucas era um grego polido, era um grego clássico, mas embora ele tenha todas essas características, ele reconhecia que as coisas só iam pelo poder do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo presente na concepção de Jesus. Vamos ler mais um pouquinho, Lucas capítulo 1 ainda, versículo 15. Lucas agora está falando sobre João Batista. Eu não estou dando contexto com os irmãos, tá bom? Mas os irmãos já conhecem, sabem que eu falo sobre João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 15 diz: pois ele será grande, aqui está falando de João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Lucas está mostrando para nós o que, irmãos? Que o precursor de Jesus, aquele que veio anunciando que Cristo viria, que foi João Batista. Qual característica mostraria para João Batista? Lucas está nos mostrando uma coisa, que uma das principais características de João Batista era que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha a preocupação de Lucas em mostrar que o precursor de Jesus era um homem já cheio. Outro detalhe, irmãos, uma outra palavra que nós usamos muito, que é a palavra cheio, do verbo plerol. Olha a palavra que nós usamos, cheio. Lucas aqui dá uma ênfase muito forte a isso. João Batista seria cheio do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 41 ainda. Eu vou ler o 40 e o 41. Entrando na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída, ou ficou cheio do Espírito Santo. Só no capítulo 1, os irmãos ainda. Os irmãos estão percebendo que a ênfase do capítulo 1 que é mostrar que desde o início, do precursor, João Batista já havia uma ênfase em ser cheio do Espírito Santo. Isabel foi cheio do Espírito Santo. Vamos ler também Lucas aí, capítulo 1, versículo 67. Peço a Deus ao irmão que lembra aí, por gentileza. Lucas capítulo 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Amém. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Procure outros textos da Bíblia que dá essa ênfase em ser cheio do Espírito Santo. A palavra cheio aqui, irmãos, que ela é usada, é cheio até a sua totalidade. O ser cheio aqui, o verbo encher aqui, não é estando faltando 10%, não, é estando completamente cheio. Quando fala aqui, Zacarias, seu pai, o sentido é esse, estava totalmente completo, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo levou a profetizar.
Irmãos, não há nenhum relato que antes daqui do versículo 57 Zacarias tenha profetizado. Zacarias é um sacerdote. Não há relato nenhum, mas quando o Espírito Santo encheu Zacarias, o que ele fez? Ele profetizou. Os irmãos estão vendo? Quando o Espírito Santo encheu Zacarias, ele profetizou. Voltando ao texto anterior que nós lemos agora há pouco, em Lucas capítulo 41, vamos ler um pouquinho, novamente. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e o que ela fez, irmãos? E exclamou, que diz aí? Em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isabel, irmãos, era uma mulher nova? Não. Maria não, Isabel não era nova. Mas quando o Espírito Santo, irmãos, encheu Isabel, o que ela fez? Ela exclamou. Exclamou como? Baixinho? Não, em alta voz. Obrigado. O texto grego demonstra exatamente isso. Ela falava em alta voz. E ela fez o que aqui, irmãos? Um cântico. Ela disse: bendito és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, o Espírito Santo encheu Isabel, e ela fez o quê? E ela louvou a Deus. Isso acontece hoje, irmãos. Quando o Espírito Santo nos enche, nós profetizamos. Quando o Espírito Santo nos enche, nós louvamos a Deus, às vezes em alta voz. Quando o Espírito Santo nos enche, nós adoramos a Deus, nós expressamos a Deus o quanto nós amamos Ele através do nosso louvor. É isso que Isabel fez aqui. É isso que ela fez, e é isso que Lucas está querendo mostrar. Agora, nós pentecostais, nós queremos que isso aqui é normativo, nós queremos que isto vale para o nosso contexto de hoje. Nós queremos que o Espírito Santo, da mesma forma que encheu Isabel, ele me enche o irmão também. E quando nos enche, nós adoramos a Deus às vezes em alta voz. Nós queremos que quando o Espírito Santo nos enche, nós também profetizamos para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós temos fundamentos, irmãos, desde Lucas, tá bom? Para nos dar uma estrutura da nossa fé pentecostal. Amém? Nós temos muita coisa para ver ainda, irmãos. Vou falar um pouco sobre Simeão, que está no capítulo 2, que somente Lucas narra sobre isso. Capítulo 2, versículo 25. Amém? Vou ler para os irmãos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz ao teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo Israel. Conte os irmãos aí quantas vezes Lucas cita o Espírito Santo. Dá uma olhada nesse trecho. 3 vezes. Aí, irmãos, 3 vezes Lucas menciona o Espírito Santo. E qual a ênfase de Lucas mencionar o Espírito Santo aqui? Primeiro, Lucas fala de Simeão, que o Espírito estava sobre ele, que o Espírito revelou que ele não morreria antes de ver quem? O Salvador. Olha aí, Lucas mostrando que o Espírito revela. Outra coisa, versículo 27. Vamos ler juntos, somente a primeira parte, todos nós. Vamos lá? Movido, mais uma vez, movido pelo Espírito, foi ao templo. Está com o templo. Então ele foi movido por quem, irmãos?
Pelo Espírito. O que Lucas está nos mostrando aqui? O que o Espírito Santo também impulsiona. Na verdade, eu disse para os irmãos agora há pouco que um dos propósitos de Lucas e Atos é mostrar essa questão, essa ação carismática do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, ele está impulsionando. Ou seja, Simeão, ele foi movimentado, ele foi movido pela ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele só foi nutrido naquele dia. Por quê? Porque o Espírito Santo moveu. Os irmãos não acham que Deus faz isso hoje ainda? Os irmãos não acham que o Espírito Santo move pessoas para trazer os nossos cultos hoje? Os irmãos não acreditam que nós, às vezes por nós que queremos em nossa casa alguns cultos, mas o Espírito Santo nos move a ir para a sua casa, para quê? Para ouvirmos uma palavra ali, e nós voltamos para a nossa casa totalmente diferente. Eu creio, irmãos, que o Espírito que moveu o Simeão é o Espírito que move muitos crentes a sair de suas casas, a pegar o ônibus, a pagar uma gasolina, embora tenha um dia cansativo, mas eles vão, por quê? Porque o Espírito Santo os move a ir para a casa do Senhor. Amém? É isso que Lucas está nos mostrando. Lucas está mostrando que o Espírito Santo moveu Simeão, que o Espírito Santo revelou a Simeão, e que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Então eu disse para os irmãos que o Lucas está falando que Isabel foi cheia do Espírito, que João Batista foi cheio, olha só, que João Batista foi cheio do Espírito, que Zacarias foi cheio do Espírito, e que Simeão foi cheio do Espírito. Todos os personagens que o Lucas mostra no seu Evangelho, ele dá essa tônica, eram pessoas cheias do Espírito. A minha proposta para os irmãos aqui hoje é falar para os irmãos a ênfase de Lucas e Atos na ação do Espírito Santo. Mas tem mais aqui para compartilhar com os irmãos. Vamos ler capítulo 3, versículo 22. De Lucas. Eu vou ler o 21 e o 22 para uma compreensão melhor. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também não foi Jesus, e estando ele orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti com prazo. Agora que está mostrando a ação do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. Do batismo, aqui começa, irmãos, o ministério público de Jesus. Que começa o ministério de Cristo. A partir do batismo, inicia-se o ministério de 3 anos e meio naquela região. E Lucas usa uma expressão: o Espírito Santo desceu sobre ele. Expressão que nós usamos nos nossos cultos, irmãos. Expressão que nós falamos: o Espírito Santo desceu sobre o irmão. Os irmãos estão vendo como Lucas, ele é o apóstolo, o pregador, o teólogo pentecostal. Que nós, como pentecostais, nós temos que nos debruçar sobre Lucas, Atos e fundamentar a nossa fé. Mas não termina, vamos continuar um pouquinho. Capítulo 4, versículo 1. O irmão que queira ler para mim, eu agradecer. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. 2 vezes fala o Espírito aí. Primeiro, Jesus cheio do Espírito Santo. Tem uma palavra que Lucas gosta muito de falar, irmãos, é cheio. Cheio. Ele fala que Isabel foi cheia do Espírito. Ele fala que Zacarias foi cheio do Espírito. Ele fala que João Batista foi cheio do Espírito desde o ventre. E agora ele vem dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E diz mais ainda: ele foi guiado, não é isso? Pelo mesmo Espírito. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? O Espírito Santo encheu Jesus e fez o quê? Guiou. O que o Lucas está querendo nos mostrar aqui no capítulo 4? Que o Espírito Santo nos enche. Mas nos enche para quê? Nos enche para guiar. O Espírito Santo encheu Jesus, e Jesus foi para o deserto, daquele momento, para no início do seu ministério, e ele foi ali não porque ele quis, mas o Espírito Santo
guiou Jesus. Capítulo 4, ainda, vamos ler o versículo 14. Os irmãos conhecem a narração, tudo que se passou ali. Vamos ler o versículo 14. Uma outra pessoa lê para mim. Lucas podia falar bem assim, então Jesus regressou para Galiléia, mas ele faz questão de destacar. Então Jesus, no poder do Espírito, não é isso, Paulo? No poder do Espírito, que fez ele voltou para Galiléia. E versículo 15, ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Ou seja, Jesus foi para o monte por quê? Porque o Espírito Santo conduziu. Jesus agora foi para Galiléia por quê? Porque o Espírito Santo conduziu. Por que ele não foi para outra cidade? Ele foi para Galiléia, porque o Espírito Santo o direcionou para Galiléia. A palavra diz que ele estava no poder do Espírito. Lucas ainda capítulo 4, versículo 18, versículo 16, para entender melhor. Eu vou ler para vocês. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado da sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Somente Lucas menciona esse texto, irmãos. Aqui nós temos uma citação clara de Isaías capítulo 64. Somente Lucas mostra que Jesus pregava naquele momento, porque ele estava ungido, cheio do seu Espírito. Lá em Atos 10, 38, depois iremos ver, fala que como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Então Lucas vem reafirmar que a obra que Jesus fazia, havia sobre ele o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quantos irmãos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Nós queremos ser cheios do Espírito para quê? Para quê? Os irmãos estão vendo quando eu vou treinar já com os irmãos. Quando Deus, Lucas nos mostra, quando Deus encheu com o Espírito Santo, encheu com um propósito específico. Deus vai nos encher com o Espírito, se ele vê que o nosso coração está na obra dele. Deus encheu Jesus com o Espírito Santo aqui para que ele fosse evangelizar os pobres, para que ele proclamasse libertação. Por que Deus vai nos dar às vezes um dom espiritual se eu não tenho compromisso com a evangelização? Se eu não tenho compromisso com a pregação? Para que eu quero um dom de cura se eu não gosto de visitar nenhum enfermo? Para que eu quero pregar se eu não tenho? Às vezes nós, muitas das vezes, queremos um dom espiritual por uma satisfação própria nossa, irmãos. E os dons não são para isso. Os dons não são para promover o homem. Os dons são para promover a edificação da igreja, irmãos. Os dons não é para exaltar você, para você achar que é o mais espiritual. Não é para isso os dons espirituais. O dom espiritual primeiro é para a glória de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo. Se eu não gosto de visitar, se eu não gosto de ir no hospital, se eu não gosto de ver um doente, por que Deus tem de me dar um dom de cura? Por que Deus tem de me dar uma pregação se eu tenho dificuldade de evangelizar alguém? Deus quer nos dar um dom neste momento, irmãos. Deus quer nos encher do Espírito, mas Deus quer saber até onde nós estamos dispostos a ir para fazer a obra dele. Glória a Jesus. Lucas capítulo 10, irmãos. Lucas também, ele fala muito sobre a alegria no seu livro. Se tivéssemos um tempo, em outra ocasião, poderia mostrar esse outro aspecto aí, tá bom? Os irmãos observam que Lucas, no capítulo 1, 2, que Lucas mais fala cânticos.
Lucas cita cânticos de Maria, cita o cântico de Zacarias, tudo cânticos fundamentados em salmos do Antigo Testamento. Se tivéssemos tempo de fazer uma ligação, né? E só Lucas, porque Lucas, foi um teólogo da música, mas músicas respaldadas na palavra. E aqui no capítulo 10, versículo 21, olha o que ele diz. Naquela hora, leia alguém, por favor, Lucas 10, 21. Naquela hora, ficou Jesus do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruíste e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Diz que Jesus celebrou como, irmãos? Exultar e alegrar, tá bom? Ele se exultou no, vamos lá? No Espírito. Então, qual era a fonte de alegria de Jesus? O Espírito Santo. Está falando isso para mim e para você, irmãos. Naquela mesma hora, exultou Jesus, se alegrou Jesus no Espírito. Ele aqui está nos mostrando que o Espírito Santo, ele gera essa alegria no nosso coração, irmãos. Você tem que ser tremendo da palavra do Senhor. Vamos agora para o livro de Atos. Atos capítulo 1. Vamos ler o versículo 5, que nos diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quem veio aqui falar sobre o batismo com o Espírito Santo novamente, foi citado pelos evangelistas. Mateus fala sobre isso, não é verdade? João falou: eu vos batizo com água. João fala: mas após mim vem um mais poderoso do que eu não sou digno de tirar as suas sandálias, desatar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo. O que o Lucas está mostrando agora aqui? Que chegou o momento. Lucas está dizendo: Jesus batiza com o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido por todos nós, Deus de missões, a divisa de congresso, reuniões de missões. É o resumo do livro de Atos. É um versículo que resume toda a história de Atos, é o tema central de Atos, que diz: mas recebereis poder. Vamos falar juntos esse texto, irmãos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para nós que já estamos aprendendo sobre Lucas, desde o capítulo 1, esta palavra poder já nós estamos familiarizados com ela. Amém? Ele fala: mas recebereis poder. Como? Quando receberão poder? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, né? E este poder que vocês vão receber irá vos capacitar. Irmãos, isso aqui é muito importante, tá bom? Eu quero falar isso para os irmãos duas coisas. Quando Paulo fala, guarde bem isso. Quando Lucas fala em ser cheio do Espírito Santo, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, a presença do Espírito Santo e a capacitação que esse Espírito Santo nos dá. Duas coisas. Quando ele fala aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós teremos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos capacitará para quê? Para ser testemunha, desde Jerusalém até os confins da terra. Será tão forte o impacto do Espírito na vida de vocês, que vocês conseguirão testemunhar até os lugares mais distantes. Mas não é por mérito de vocês, é porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Quem fala isso aqui é Lucas, é um médico. Mas nós perdemos muito, irmãos,
Nós perdemos muito quando olhamos para Lucas como médico. E quem fala que ele é médico foi nem ele. Quem fala que ele é médico foi Paulo. Lucas não está preocupado com isso. Ele era médico, mas ele nunca falou: eu sou médico. É bem verdade que ele usa alguns termos aqui quando ele fala da febre, né? Da febre, da sogra de Pedro. Ele usa febre muito alta. Ele difere da febre baixa, termos médicos, né? De faixas que ele fala, termos médicos. Mas Lucas era um teólogo pentecostal, irmãos. Ele tem muito a falar para nós sobre o Espírito Santo. Não temos dimensão. E nós, eu vou frisar isso aqui até o final, talvez mais uma ou duas vezes. E nós só iremos perceber isso se nós mudarmos a doutrina do Espírito Santo a partir da leitura da palavra de Deus. Do texto bíblico. A teologia sistemática é excelente, tá? O Espírito Santo. Você vai pegar todos os versículos que cita, vai te costurar, vai fazer uma linha, né? Uma coxa de retalho. Mas você não vai entender o texto, você não vai entender o contexto. E eu estou hoje mostrando para os irmãos o contexto que está por detrás do livro de Lucas e Atos. Vamos prosseguir um pouquinho dentro disso aqui. Daqui a pouquinho já estamos encerrando. Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Eu vou ler para os irmãos, ok? A igreja, na verdade, tinha paz. Amém, irmãos? Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O que o Lucas está dizendo aqui? Por que essas igrejas aqui, irmãos, na Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz? Porque elas eram edificadas pelo Espírito Santo. Esse que traz paz à igreja. Livro de Atos, ainda capítulo 2, versículo 4. Atos 2, 4. Uma pessoa ali para a por gentileza. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha a palavra cheia novamente aqui sendo usada, irmãos. A palavra cheia aqui, o verbo, a ideia é isso aí, é de completamente cheio, né? Não é escola aqui não, é transbordando, transbordando. O verbo pleró, o verbo grego é pleró, quer dizer cheio, completamente cheio. Irmãos, essa questão, quando eu falei agora há pouco com os irmãos, quando o Espírito Santo ele nos enche, né? Escute bem, Lucas mostra isso. Eu vou fazer uma recapitulação para os irmãos. Quando o Espírito Santo encheu Zacarias, o que ele fez, irmãos? Profetizou. Quando o Espírito Santo encheu Isabel, o que ela fez? Ela exaltou em grande, Lucas destaca isso, tá bom? Exaltou em alta voz, tá bom? Quando o Espírito Santo encheu ali Cristo, veio sobre Cristo, o que ele fez? Ele pregou, né? Ele caminhou naquelas cidades. Quando o Espírito Santo veio sobre Simeão, ele foi movido aí para o templo. Quando o Espírito Santo encheu esta igreja em Atos 2, o que eles fizeram, irmãos? Eles falaram em outras línguas. Está claro que Lucas está mostrando, não é a partir de
Espírito Santo nos enche, está mostrando a primeira coisa, está mostrando que Deus está conosco. Quando Deus me enche o Espírito Santo, a primeira coisa é que Deus está comigo. A segunda coisa, Ele me enche, está me capacitando para alguma coisa, ou para falar em outras línguas, ou para profetizar, ou para pregar, ou ambas as coisas. O Espírito Santo nos enche, nos capacitando, irmãos, para um ministério específico, que tem como propósito principal a edificação do corpo de Cristo aqui nesta terra, irmãos. Agora, como é que ele vai dizer que isso aqui, pastor Gabriel, não é normativo? Que isso aqui não é aplicado à igreja de hoje? Tem um livro muito importante, Entende o que é esse? É um livro de hermenêutica, Gordon Fee. Gordon Fee é um teólogo, não sei se é canadense ou americano, mas ele é pentecostal, sabe o ápice? É a Assembleia de Deus ele. E ele, irmãos, o livro dele é estudado, esse livro Entende o que lês, agora é um livro antigo, né? Agora surgiram vários outros livros de hermenêutica aí, mas os seminários há uns 20 anos atrás, o livro base de hermenêutica era Entende o que lês. E Gordon Fee, quando ele vai falar sobre a exposição, sobre estilo de Atos, ele é bem claro dizendo sobre isso, que o livro de Atos é perfeitamente normativo para a igreja contemporânea de hoje. O que ele quer dizer? Que Jesus Cristo hoje continua da mesma forma, batizando os crentes com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, irmãos. É muito importante se os irmãos puderem comprar este livro, porque esta aí, eu vou falar para os irmãos que estão estudantes, esta aí é o diálogo que nós temos às vezes com aqueles que professam uma fé, seja reformada, seja uma fé tradicional, que eles vão dizer isso aqui, foi para aqui, e de novo para a continuidade, mas não é isso que o Lucas mostra, porque mesmo depois do estabelecimento da igreja, mesmo depois do fundamento da igreja, aí entra Paulo. Quando Paulo escreve as cartas aos Coríntios, Paulo continua falando da mesma forma da atuação do Espírito Santo nasquelas igrejas. Isso aí com certeza nós iremos ver durante o nosso curso com os irmãos aí. A propósito, nós com os irmãos é tentar nutrir os irmãos, entendeu, pastor Miguel? Com essa fé pentecostal. Mas eu falo de isso para os irmãos. Os irmãos puderem investir, invistam nesse comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Invisto que será um grande investimento para o ministério e para a ajuda dos irmãos que gostam de pregar e expor a Bíblia. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais, tá? Atos capítulo 13, irmãos, versículo, já estou encerrando, tá? Eu só vou chegar no texto que eu li no começo e aí eu termino. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Tritarco e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, o que encontramos aí, irmãos? Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que nos tenham chamado. Então, jejuando, orando, impondo sobre as mãos, o despediram. Aqui está dizendo o quê? O Espírito Santo fazendo o quê? Ele falando. A palavra do Senhor diz que aqui estava 5 homens, né? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Eles estavam orando e o Espírito Santo fez o quê? Ele falou. Olha que coisa linda, irmãos. Disse o Espírito Santo. Irmãos, o que nós estamos precisando hoje? É isso aí. Os nossos cultos, tem homens de Deus aqui. Aqui tinha teólogos aqui, homens. Eu vou citar hoje nisso, Barnabé e Saulo. Mas quem mandava aqui era o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, irmãos. Paulo está dizendo, quando a igreja ora, quando os nossos ouvidos oram, o Espírito Santo fala, irmãos. Disse o Espírito. Então, aqui Paulo agora começa a mostrar, Lucas começa a mostrar agora que quem conduz a igreja, né? Lucas está mostrando agora quem está, porque no capítulo 3 começa aqui
a igreja em Antioquia, na verdade, começa no capítulo 11. Mas aqui está mostrando que a igreja ela é dirigida pela voz do Espírito Santo. A igreja apostólica era dirigida. Se Paulo e Barnabé foram para o campo missionário, eles só foram porque o Espírito Santo falou: separai-me agora Paulo e Barnabé. Quem conduz a igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Quem conduz a obra missionária, quem? É o Espírito Santo. Quem separa, quem? O Espírito Santo. Testifica na igreja, no coração do pastor. A igreja, mas quem separa, quem indica, quem mostra, é o Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Sim, boa observação, irmãos. Enviado, pois, pelo Espírito Santo. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. É por isso que eles foram apedrejados, foram expulsos, mas eles não recuaram. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendi. Sim, entendi. Nós somos aqui outras pessoas que buscam a palavra de Deus, não somente aqui. Nós somos apóstolos, nós somos Senhor da Administração. Eles estão sendo usados e sendo mais usados. Sim, eu entendi o que o irmão falou. Se há uma continuidade da ação do Espírito Santo. Claro que o livro de Atos, a inspiração encerra-se ali, né? Não há mais uma inspiração para isso. Mas os atos do Espírito Santo são contínuos na igreja, tá bom? Eles são contínuos na igreja. Da mesma forma como o Senhor atuava aqui, esta é uma questão que se discute aí, mas nós queremos que há uma continuidade da ação do Espírito Santo, tá certo? Nós defendemos isso aí. Da mesma forma que o Senhor operava aqui, ele continua operando hoje. Bom, vamos lá para finalizar então, irmãos, no capítulo, tinha mais coisa, mas já está dando. Sim. Sim. Todavia, Saulo também, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. É que eu falei agora para os irmãos, nós não temos como ler todas as referências, porque são várias, mas eu gostei da sua observação. Começa a ler o livro de Lucas, Atos agora, com essa perspectiva, tá bom? Cheio. Os irmãos vão perceber que quem mais usa o escritor neotestamentário, que mais usa a expressão cheio do Espírito, é Lucas. Seja no Evangelho ou seja em Atos. Tá certo? Então os irmãos estão certo. Leia o livro de Atos com essa perspectiva. Vamos lá, irmãos, Atos 16. Versículo 5, né? Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálaga, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Essa palavra aqui, Espírito de Jesus, irmãos, somente Lucas usou. Os irmãos não irão encontrar em nenhuma outra parte do Novo Testamento da palavra Espírito de Jesus. Somente Lucas usou. Mas é o Espírito Santo, tá bom? É o Espírito Santo. Eu quero mostrar para os irmãos aqui. Paulo tinha uma intenção. Qual era a ideia de Paulo, irmãos? O que Paulo queria? Qual era a proposta de Paulo? Vamos voltar aqui no capítulo 15, versículo 36. Me acompanhe, por gentileza. 15:36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, qual era a proposta de Paulo quando estava em Antioquia? Era visitar todas aquelas cidades que Paulo havia visitado, que Paulo havia fundado igrejas, que está no capítulo 13 e capítulo 11. A
a proposta de Paulo era voltar para essa cidade. Ele começou a fazer. Paulo queria desenvolver o ministério, dar continuidade ao ministério na Ásia. Mas eu disse para os irmãos agora que a obra de missões é dirigida por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fez aqui no versículo 18: e percorrendo a região frígia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu não sei explicar para os irmãos como foi esse impedimento. A palavra impedimento é que ela vem de algo muito forte que embarreirou, como se fosse uma barreira em que Paulo não, o contexto é esse, tá bom? Como se fosse uma barreira em que Paulo não tinha condição de ir mais além. Não tinha. É bom querer ir para um lugar, é uma barreira na sua vida, você não tem como ir. Agora eu não sei o que aconteceu. Deus me mostra. Mas eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: é que às vezes nós temos um plano, mas o Espírito Santo tem outro. Amém? Às vezes nossos planos são ótimos, mas não são os planos de Deus. Não é o Espírito Santo que é o que o Espírito Santo queria aqui para estes homens, irmãos, é que eles entrassem com o Evangelho lá na Macedônia, ou seja, que entrassem com o Evangelho na Europa. Esta era a proposta de Paulo, do Senhor Jesus. A princípio não era a proposta dos apóstolos, mas eu disse para os irmãos que Lucas mostra que tanto a igreja, como o trabalho missionário, como os demais trabalhos da casa do Senhor, eles são movidos, são guiados pela atuação do Espírito Santo. E nós encontramos homens aqui que, quando saíram de Antioquia, eles saíram debaixo de oração, eles saíram revestidos pelo Espírito Santo do Senhor. Bom, versículo 8: então eles contornaram Mise e desceram a Troade. Não, versículo 7, né? Defrontando Mise, tentava ir para a Bitina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Jesus, o Espírito Santo, é Ele que nos mostra, irmãos. É Ele que nos orienta. É Ele quem guia o trabalho dele. Eu quero desafiar você a colocar o seu ministério, a sua liderança, debaixo da capacitação do Espírito Santo. Às vezes nós estamos ansiosos demais com a obra do Senhor, não é verdade? E a obra do Senhor não vai porque eu quero, ela vai porque a obra é dele, Deus. Tá bom? O seu ministério você pode ver, mas está pessoas parando, desanimando, não é pela sua força, é pela mão poderosa de Deus. Descansa do Senhor. Tem hora que Deus somente Ele coloca uma barreira na frente, quando Ele coloca uma barreira na frente, você não consegue dar um passo a mais. Mas vai buscar Deus, porque Deus tem uma direção. O Espírito Santo que guiou Paulo e Barnabé, que guiou Paulo e Silas, e que está Barnabé, está em outra missão. O Espírito Santo é o mesmo Espírito. A sua resposta, irmão, é o mesmo Espírito que fala na igreja hoje. É o mesmo Espírito que às vezes dificulta, às vezes é um impedimento, é uma barreira, você atribui a todas as coisas, e às vezes não entende que você está orando, e às vezes o Espírito Santo, ele fecha uma porta aqui, ou fecha uma porta acolá. Tem discernimento para isso. Para finalizar aqui, irmãos. Então, o capítulo 11 que fala que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. 24 fala, é um homem que vem cheio do Espírito Santo e de fé. Se nós fôssemos fazer o uso do Barnabé aqui, seria o quê? Cheio do Espírito. A exigência para estabelecer os homens que queriam ser em Atos 6, qual era a exigência? Cheio do Espírito. Tinha que ter sabedoria, tudo isso aí, mas a exigência era cheio. Olha a palavra que Lucas usa: cheio, cheio. Paulo usou lá em Efésios 5,18, encheios do Espírito. Mas vamos dizer assim, o recorde o que mais usa a palavra é Lucas. Bom, caminhando para o final, Atos 28 e 25, irmãos. Eu vou ler para os irmãos, Atos 28, lá no finalzinho. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz,
De ouvido, ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos. Ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam o coração e se convertam e por mim sejam curados. Ou seja, Paulo viu que eles estavam pregando e eles não estavam dando ouvido. Então Paulo entendeu que isso aqui já havia sido dito lá atrás, no versículo 25, né? Lá atrás já havia sido dito pelo profeta Isaías, mas na realidade não foi Isaías, foi o Espírito. Paulo entendeu que foi o Espírito Santo que usou os profetas do Antigo Testamento. Paulo deixou bem claro aqui para nós, e Lucas citou isso. Lucas citou que as escrituras do Antigo Testamento, os profetas falaram, não foi por eles próprios, mas foram pela atuação, pela inspiração do Espírito Santo sobre a vida deles. Irmãos, não teria muita coisa para falar. Poderia falar sobre o Conselho de Jerusalém, quando eles se reuniram para definir, e no final fecharam bem assim: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Olha o Espírito Santo tomando parte nas decisões da igreja. Vamos tomar uma decisão da igreja, vamos convidar o Espírito Santo é o Senhor da igreja, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Bom, eu quero encerrar aqui as palavras com uma oração. E nesse período que eu gastei aqui, a minha proposta com os irmãos é para que a gente hoje, a partir de hoje, leamos o livro de Lucas e Atos, amém, irmãos? De uma perspectiva diferente. Bom, vamos construir uma doutrina pentecostal, vamos fundamentar uma doutrina pentecostal. É impossível o irmão querer fundamentar isso e não ir para Lucas e Atos. Nós temos de falar. Se nós fundamentarmos a nossa fé, nós temos de estar lá em Lucas e Atos para estruturar isso. Durante o curso, nós iremos estar falando um pouco mais sobre isso, vamos estar falando sobre esses textos, a transposição desse texto aqui para hoje, suas implicações hermenêuticas e tudo mais. A princípio, quero despertar os irmãos aqui. Estude Lucas e Atos, dando essa perspectiva, né? E com certeza Deus irá clarear muito mais para vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos colocar de pé, e aqui encerra